E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Como vocês podem ver pela capa, né? Um dia muito triste pra gente. Loterias Caixas decidiu cortar a Loteca e a Lotofácil da sua programação de jogos depois, né, do anúncio do Donald Trump dizendo que vai taxar todos os jogos do mundo inteiro que não são americanos em 20%. Pô, pessoal, é brincadeira. 1º de abril. Se você está assistindo esse vídeo e tomou um susto, esse vídeo eu subi no dia 1º de abril de 2025. É brincadeira. Até parecem Loteca e Lotofácil aí firme e forte como sempre. Desde já peço desculpa aí pela brincadeira e vamos que vamos, né? Trago agora informações sobre a Loteca 1177. É o meu primeiro palpite com 5 duplos e informações que não são deixadas aqui no canal. Eu vou deixar no nosso site lotecalogia.com.br e também nas demais redes sociais, no X, no Instagram, no TikTok, @lotecalogia. Só digitar que você vai nos encontrar. Sem enrolação, então vamos aí para o primeiro vídeo da Loteca 1177. Primeiro jogo, né? Corinthians e Vasco da Gama. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Corinthians, né, um bom empate fora de casa contra o Bahia, né, com um time misto. Antes disso, né, pelo Campeonato Paulista, venceu o Campeonato Paulista com um empate em casa contra o Palmeiras e fora de casa havia vencido o Palmeiras por 1-0. Já o Vasco da Gama de virada, né, venceu o Santos por 2-1. Antes disso, pelo Campeonato Carioca, tinha perdido para o Flamengo fora de casa por 2-1 e fora de casa pela Copa do Brasil venceu o Nova Iguaçu por 3-0. A classificação, né, do campeonato, né, como está muito no início, né, o Vasco ele se encontra aí na 3ª posição com 3 pontos, um jogo, uma vitória, né, nenhum empate, nenhuma derrota. O Corinthians ele é o 8º colocado com 1 ponto, um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Corinthians, né, será fora de casa contra o América pela Copa Sul-Americana e o Vasco vai jogar em casa também pela Copa Sul-Americana contra o Porto Cabello. Últimos confrontos entre eles, o Corinthians, né, tem uma vantagem gigante aí, são 11 vitórias para o Corinthians, 3 empates e apenas uma vitória para o Vasco. O último jogo foi em novembro do ano passado na casa do Corinthians, o Corinthians venceu por 3-1. Antes disso, em julho de 2024, o Vasco em casa venceu por 2-0. Nesse vídeo aqui eu vou com 5 duplos, né? São os primeiros palpites aí da Loteca 1177, mas nesse jogo aqui, olhando esses números, né, e pelo atual momento do Corinthians, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. O Vasco conseguiu uma boa vitória em cima do Santos, né, de virada, mas não jogou muito, né, para convencer e tem esse jogo difícil agora contra o Corinthians, né? Jogo 2, Ceará e Grêmio. Ceará jogou agora nessa semana, né? Tava vencendo o Bragantino por 2-0 e o Bragantino mostrou muita força, conseguiu empatar esse jogo em 2-2. Antes disso, o Ceará pela Copa do Nordeste perdeu para o Bahia por 3-2 e em casa, pelo Campeonato Cearense, empate com o Fortaleza em 1-1, Ceará campeão cearense. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro em casa por 2-1, fora de casa pelo Campeonato Gaúcho, empate contra o Internacional em 1-1 e pela Copa do Brasil, outro empate fora de casa contra o Atlético Clube em 3-3. Classificação do campeonato, o Grêmio ele é o 5º colocado com 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Ceará ele é o 6º colocado com 1 ponto, um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa pelo Brasileirão contra o Juventude e o Grêmio tem compromisso pela Copa Sul-Americana contra o Grau. Que nome legal para time de futebol, né? Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Ceará, 1 empate e 6 vitórias para o Grêmio. O último jogo no mês 9 de 2021, hein? Vitória do Grêmio em casa por 2-0. Antes disso, no mesmo ano em 2021, no mês 5, na casa do Ceará, o Ceará venceu por 3-2. Considero esse jogo aqui bem equilibrado. O Ceará jogou muito bem, né, contra o Bragantino, mas devido à pressão do Bragantino, acabou tomando o empate. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro, né, mas deu muita sorte
principalmente no primeiro tempo. E para essa partida aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Ceará, levando em consideração o Ceará jogando em casa, mas também tô indo de empate entre eles. Lembrando ali que o Grêmio, né, ele tem confrontos aí pela Copa Sul-Americana e o Ceará nada, né? Só o Brasileirão. Então pode ser que o Grêmio venha com um time misto, né? Lembrando que todos esses times que estão aqui na grade vão jogar agora no meio de semana. Então a gente tem que acompanhar essas partidas para ter noção dos times que virão a campo, né? Jogo 3, Milan e Fiorentina, campeonato italiano. Último jogo aí do Milan, fora de casa perdeu para o Napoli, né, por 2-1. Em casa venceu o Como por 2-1 e fora de casa venceu o Lecce por 3-2. A Fiorentina venceu em casa a Atalanta por 1-0. Em casa venceu a Juve por 3-0. E mais um jogo em casa pela Conference League, venceu o Panathinaikos por 3-1. Classificação do campeonato italiano, a Fiorentina é a 8ª colocada com 30 jogos, tem 51 pontos, 15 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já o Milan, ele é o 9º colocado com 30 jogos, 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Números bem parecidos. Próximo jogo aí do Milan será fora de casa contra a Udinese, campeonato italiano, e a Fiorentina vai jogar fora de casa pela Conference League com o NK Celtic. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Milan, 2 empates e 5 vitórias para a Fiorentina. O último confronto foi no mês 10 de 2024, na casa da Fiorentina. A Fiorentina venceu por 2-1 e antes disso, em março de 2024, na casa da Fiorentina, foi o Milan que venceu por 2-1. Dois times que não estão bem, né, no campeonato italiano, estão ali no meio da tabela. Pelos números, né, uma partida bem equilibrada. E aqui não tem como, né, olhando esses números aqui e os últimos confrontos, eu estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de Milan, mas também estou buscando uma surpresa aí, que é a vitória da Fiorentina. Jogo 4, Barcelona e Real Betis. Último jogo aí do Barcelona, 4-1 em cima do Girona. Quem olha esse placar acha que foi um jogo fácil, né? Mas no primeiro tempo foi um jogo muito difícil. Em casa, o Barcelona venceu o Osasuna por 3-0 e fora de casa, uma vitória em cima do Atlético de Madrid por 4-2. Já o Betis venceu o Sevilha por 2-1, fora de casa venceu o Leganés por 3-2 e pela Conference League venceu o Vitória Guimarães por 4-0. Ótima campanha do Betis aí nos últimos jogos. Se eu não me engano, né, o Antony tá lá, melhorou bastante aí o time do Betis com a chegada do Antony. Classificação do campeonato, o Barcelona ele é o líder com 29 jogos, tem 66 pontos, 21 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Betis ele é o 6º colocado também com 29 jogos, 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Barcelona, é isso que pega, né? O Barcelona vai ter o primeiro jogo aí das quartas de finais da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund. E o Betis vai jogar em casa também pela Conference League contra o Jagiellonia. Brincadeira, né? Os times com os nomes mais diferentes deu pra cair nessa loteca 11,77, né? Últimos confrontos entre eles, muita vantagem aqui para o Barcelona, 12 vitórias para o Barcelona, 1 empate e 2 vitórias para o Betis. O último jogo entre eles foi em 2025, em janeiro, Copa do Rei. Barcelona venceu em casa por 5-1. Antes disso, em dezembro de 2024, pelo Campeonato Espanhol, na casa do Betis, empate em 2-2. Bom, uma partida que não tem muito o que dizer. Betis melhorou muito nesses seus últimos jogos, mas é o Barcelona, né, jogando em casa. Pode ser que poupe aqui alguns jogadores por causa da Liga dos Campeões, mas acredito que não, porque o Real Madrid está muito colado no Barcelona e o Barcelona precisa pontuar no Campeonato Espanhol. Lembrando que o Barcelona tem um jogo muito importante aí agora durante a semana contra o Atlético de Madrid. É o jogo da volta, mas mesmo assim, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Barcelona. Jogo 5, Botafogo e Juventude. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Botafogo, um bom empate fora de casa contra o Palmeiras em 0-0. Um amistoso contra o Novo Horizontino em casa venceu por 3-1. E em casa pela Recopa, né, perdeu para o Racing por 2-0. O Juventude em casa venceu Vitória pelo Brasileirão por 2-0. Em casa venceu o Grêmio por 2-1 e pela Copa do Brasil, fora de casa, perdeu para o Maringá por 1-0. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Juventude ele é o 2º colocado com 3 pontos em um jogo, tem uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Botafogo ele é o 14º colocado com 1 ponto em um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Botafogo, toma muito cuidado aí que é Libertadores contra o time do Carabobo em casa. E o Juventude vai ter jogo pelo Brasileirão em casa também contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, uma vitória do Botafogo, são 3 empates e 2 vitórias para o Juventude, hein? Juventude
a pedra no sapato do Botafogo, hein? O último confronto foi no mês 8 de 2024, o Juventude em casa venceu por 3-2 e antes disso, no mês 4 de 2024 na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 5-1. Juventude começou bem, né, o Campeonato Brasileiro, Botafogo também, né, com esse empate em cima do Palmeiras. Vamos ver agora como é que vai ser o Botafogo, acredito que esse jogo aí vai ser no tapetinho, só que o Juventude ele costuma complicar, né, então para essa partida aqui vou usar mais um dos meus duplos, eu tô indo de Botafogo e empate nesse jogo. Jogo 6, Atlético Mineiro e São Paulo. O último jogo aí do Atlético Mineiro fora de casa perdeu para o Grêmio por 2-1. Fora de casa, pelo Campeonato Mineiro, perdeu para o América por 1-0, mas acabou sendo campeão, né? Porque no primeiro jogo o Atlético Mineiro tinha vencido por 4-0. O São Paulo, jogando em casa o seu primeiro jogo pelo Brasileirão, empatou com o Sport em 0-0. Antes disso, pelo Paulista, perdeu para o Palmeiras fora de casa por 1-0 e em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0. Classificação do Brasileiro, o São Paulo ele é o 12º colocado com 1 ponto em um jogo, tem nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Atlético Mineiro ele é o 16º colocado com nenhum ponto, tem um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será pela Copa Sul-Americana, vai jogar em casa contra o Iquique e o São Paulo tem Libertadores, vai jogar em casa contra o Aliança Lima. Últimos confrontos entre eles, boa vantagem para o Atlético Mineiro, 7 vitórias para o Atlético Mineiro, 6 empates e 2 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi em novembro de 2024 na casa do São Paulo, empate entre eles em 2-2 pelo Brasileirão Série A. E pela Copa do Brasil, no mês 9 de 2024 na casa do Atlético Mineiro, empate em 0-0. Bom, outro jogo que se torna difícil, né, devido a esses jogos aqui da Libertadores, o São Paulo tem desfalques importantes, né, como o Lucas, o Oscar. Aparentemente ele tá recuperado, mas vamos ver como é que ele vai jogar nesse jogo no meio de semana e pela Libertadores. Sem esses jogadores, o São Paulo sente muita dificuldade para criação e vai enfrentar o Atlético Mineiro que tá voando, né? Mesmo com essa derrota para o Grêmio, o Atlético Mineiro apresentou um bom futebol e tô considerando uma partida bem equilibrada, né? Devido aos últimos confrontos. Por isso estou usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Atlético Mineiro e empate entre eles. Jogo 7, Fluminense e Bragantino. O último jogo aí do Fluminense, fora de casa, perdeu, né, para o Fortaleza por 2-0. Fora de casa, empate com o Flamengo em 0-0 e em casa perdeu para o Flamengo por 2-1. O Bragantino teve esse empate, né, agora na semana com o Ceará em 2-2 em casa. Amistoso contra o Cruzeiro jogando em casa, empate em 1-1. E pela Copa do Brasil jogando em casa, empate com o São José em 1-1 também. Classificação do campeonato, Bragantino ele é o 7º colocado com 1 ponto em um jogo, não tem nenhuma vitória, um empate e uma derrota. O Fluminense ele é o 19º colocado com nenhum ponto, em um jogo não tem nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo do Fluminense será em casa, pela Copa Sul-Americana, vai pegar o São José e o Bragantino vai jogar em casa pelo Brasileirão, a pedreira, né, que é o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, o Fluminense tem 6 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias para o Bragantino. O último confronto no mês de julho de 2024 na casa do Bragantino, o Fluminense venceu por 1-0. Antes disso, no mês 4 de 2024 na casa do Fluminense, pelo Brasileirão também, empate em 2-2. Fluminense, né, não tá numa fase boa, perdeu o Mano Menezes. Acredito que até esse jogo aqui do Bragantino, o treinador interino que assumiu consiga colocar alguma coisa em prática, né, nos treinamentos. Só que o Bragantino a gente pode ver ali que é um time que empata muito. Até nesse confronto aqui é sempre muito equilibrado e por esse motivo eu tô indo de empate seco entre eles. Se você tem condições e tem costume de colocar um triplo, essa partida aqui eu colocaria um triplo, viu? Porque tá difícil de saber o que pode sair daqui. Jogo 8, Manchester United e Manchester City, clássico em inglês. Último jogo aí do Manchester United, né, jogando fora de casa, venceu o Leicester por 3-0. Pela Liga Europa, um excelente jogo, né, do Manchester United, venceu em casa por 4-1 a Real Sociedad e em casa contra o Arsenal, empate em 1-1. O Manchester City, pela Copa da Inglaterra, sofreu, mas venceu o Bournemouth por 2-1 fora de casa. Em casa, empatou com o Brighton pelo Campeonato Inglês em 2-2 e fora de casa perdeu para o Nottingham Forest por 1-0.
Classificação do campeonato, o Manchester City ele é o quinto colocado com 29 jogos em 48 partidas, tem 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O Manchester United ele é o 13º colocado com 29 jogos, tem 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Próximo jogo do Manchester United será pela Liga Europa, fora de casa contra o Lyon, quartas de final, e o Manchester City ele vai jogar em casa contra o Crystal Palace pelo campeonato inglês. Últimos confrontos entre eles, Manchester United tem 6 vitórias, há um empate entre eles e 8 vitórias para o Manchester City. O último jogo foi em dezembro de 2024, na casa do Manchester City, o Manchester United venceu por 2-1. Antes disso, no mês 8 de 2024 pela Supercopa da Inglaterra, o Manchester City e Manchester United terminaram empatado em 1-1. Dois times, né, que tem uma temporada aí para ser esquecida. O Manchester United, apesar de não estar numa posição muito boa aqui no campeonato inglês, passa por uma fase melhor, né? Teve bons jogos aí contra a Real Sociedad, contra o Arsenal. Vai jogar a Liga Europa, pode ser que poupe alguns jogadores. Lá na Europa é muito difícil eles fazerem isso, mas aqui para essa partida, pelo que vem apresentando de futebol, eu ainda tô acreditando um pouco mais aqui no Manchester City. Se você tem condições de colocar mais duplos, eu também colocaria um duplo no empate entre eles. Jogo 9, Sport e Palmeiras. Último jogo aí do Sport, jogando fora de casa, um bom empate contra o São Paulo em 0-0. Antes disso, pela Copa do Nordeste, perdeu em casa para o Altos do Piauí. E pelo Campeonato Pernambucano, venceu o primeiro jogo da final por 3-2 contra o Retrô. O Palmeiras, né, teve esse empate em casa em 0-0. Pelo Campeonato Paulista, outro empate fora de casa em 0-0. E jogando em casa, perdeu para o Corinthians por 1-0. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Sport ele é o 13º colocado com 1 ponto, tem um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Palmeiras ele é o 15º colocado com 1 ponto, em um jogo também não tem nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Sport será fora de casa contra o Vasco, pelo Brasileirão, e o Palmeiras tem um jogo difícil pela Libertadores contra o Cerro Porteño em casa. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Sport, 2 empates e 9 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi só em 2021, na casa do Palmeiras. O Palmeiras venceu por 2-1 e no mesmo ano, só que em julho, na casa do Sport, o Palmeiras também venceu por 1-0. Palmeiras, né, vem sendo muito contestado pela torcida nos seus últimos jogos, tá jogando um futebol muito burocrático, né? Até o Estevão, né, nas suas últimas partidas não vem jogando tão bem, tá sendo muito bem marcado, mas ainda assim é um grande elenco. Vamos ver, né, como é que serão esses jogos aqui no meio de semana. E para esse palpite aqui, tô acreditando ainda no Palmeiras, tô indo seco. Mas caso você for jogar um duplo nessa partida aqui, eu iria de duplo aberto entre eles, viu? Jogo 10, Internacional e Cruzeiro. Último jogo do Internacional, um bom empate fora de casa contra o Flamengo. Em casa, outro empate contra o Grêmio, Internacional campeão do Campeonato Gaúcho. E fora de casa, vitória em cima do Grêmio por 2-0. O Cruzeiro venceu o Mirassol em casa por 2-1. Fora de casa, um amistoso contra o Bragantino, empate em 1-1. E pelo Campeonato Mineiro, fora de casa, empate contra o América em 1-1. Classificação do Brasileirão, o Cruzeiro ele é o quarto colocado com 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Internacional ele é o 10º colocado com 1 ponto, em um jogo não tem nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Internacional, jogo difícil, né? Contra o Atlético Nacional em casa pela Libertadores. E o Cruzeiro vai ter Copa Sul-Americana, vai enfrentar em casa o Muchiruna. Últimos confrontos entre eles, boa vantagem para o Internacional. O Internacional tem 7 vitórias, são 6 empates e 2 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi no mês 8 de 2024, na casa do Cruzeiro, empate em 0-0. E antes disso, no mês 8 de 2024 também, na casa do Internacional, vitória do Internacional por 1-0. Esse vai ser um jogo bem interessante de assistir, né? Porque são dois times que têm um excelente elenco. Internacional contra o Flamengo apresentou um bom futebol, vai estar jogando em casa, é o campeão gaúcho. A dúvida é se vai poupar jogadores, né? Tem tudo para ser um excelente jogo. Aqui eu tô levando em consideração o Internacional jogando em casa, por esse motivo eu tô indo seco no Internacional.
Jogo 11, Vitória e Flamengo. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Vitória contra o Juventude fora de casa perdeu por 2-0. Pela Copa do Nordeste jogando fora de casa empate com o Motoclube em 1-1. E em casa outro empate, só que pelo Campeonato Baiano contra o Bahia em 1-1. O Flamengo jogando em casa teve esse empate contra o Internacional. Pelo Campeonato Carioca outro empate contra o Fluminense em 0-0. E antes disso, fora de casa contra o Fluminense venceu por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele é o 9º colocado com 1 ponto em 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. O Vitória ele é o último colocado com nenhum ponto em 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e 1 derrota. O Vitória ele é o último colocado devido a critérios de desempate, tá? Próximo jogo do Vitória será pela Copa Sul-Americana fora de casa contra a Defensa e Justiça, jogo bem complicado para o Vitória. E o Flamengo, né, vai ter Libertadores, vai jogar em casa contra o Central Córdoba. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Vitória, 4 empates e 8 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi disputado em dezembro de 2024 na casa do Flamengo, empate em 2-2. Antes disso, em julho de 2024, na casa do Vitória, o Flamengo venceu por 2-1. Bom, levando em consideração que eles têm partidas importantes, né, depois desse confronto, pode ser que o Vitória poupe jogadores. O Flamengo, como ele tem um elenco maior e recheados aí de craque, né, tem condições de colocar um time muito competitivo em campo. E para essa partida aqui não tem como, eu tô indo seco no Flamengo. Caso você jogue duplo, eu também acreditaria no empate aqui entre eles. Jogo 12, Mirassol e Fortaleza. O último jogo aí do Mirassol fora de casa perdeu para o Cruzeiro, jogou muito bem, né? Perdeu pênalti, mas acabou saindo com a derrota. Antes disso, pelo Campeonato Paulista, perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-0 e em casa perdeu para o Palmeiras por 3-2. Se a gente pegar os últimos jogos do Mirassol, é uma sequência de derrotas, né? O Fortaleza, ele jogou em casa pelo Brasileirão e venceu o Fluminense por 2-0. Pela Copa do Nordeste em casa perdeu para o CRB e pelo Campeonato Cearense empate fora de casa em 1-1, Ceará foi o campeão, né? Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o líder com 3 pontos, em um jogo tem 1 vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. O Mirassol ele é o 18º colocado com nenhum ponto, tem 1 jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o Bahia e o Fortaleza ele vai ter Libertadores, vai jogar fora de casa contra o Colo-Colo. Últimos confrontos entre eles, né? Como o Mirassol subiu agora para o Brasileirão Série A, ele não tem muitos confrontos contra o Fortaleza. Mas olhando essas informações aqui e vendo, né, que o Fortaleza vai ter um jogo pela Libertadores fora de casa, pode ser, né, que o Fortaleza poupe jogadores. É um jogo difícil porque o Mirassol é muito competitivo quando joga em casa. Já foi, né, fora de casa contra o Cruzeiro, em casa então, por ser um dos primeiros jogos aí no Brasileirão, jogando em casa, pode ser que o estádio esteja cheio. E para essa partida aqui eu tô acreditando bastante no empate entre eles. Jogo 13, Santos e Bahia. Último jogo aí do Santos, né? Fora de casa, jogando contra o Vasco, né? O Vasco venceu por 2-1. Fora de casa teve um amistoso, né? Contra o Curitiba, venceu por 4-1. E pelo Campeonato Paulista, fora de casa, perdeu para o Corinthians por 2-1. O Bahia teve um empate em casa contra o Corinthians em 1-1. Pela Copa do Nordeste, triunfo em cima do Ceará por 3-2. E pelo Campeonato Baiano, fora de casa, empate em 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 11º colocado, tem 1 ponto, 1 jogo, nenhum triunfo, 1 empate e nenhuma derrota. O Santos ele é o 17º colocado com nenhum ponto, 1 jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Santos será pelo Brasileirão fora de casa contra o Fluminense e o Bahia vai ter um jogo complicado, né, fora de casa contra o Nacional pela Libertadores. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Santos, 2 empates e 5 triunfos para o Bahia. O último jogo foi no mês 9 de 2023. Na casa do Bahia, o Santos venceu 2-1 e antes disso pela Copa do Brasil de 2023 também, empate entre eles em 1-1 na casa do Bahia. Bom, é bem capaz, se não acontecer nada, né, nesse jogo o Neymar estar jogando. É um jogo na Vila Belmiro, um jogo que a torcida apoia bastante, né, quando o jogo é lá. O Santos fez um bom jogo contra o Vasco, tomou a virada, né, mas não é que jogou mal. E o Bahia também estava fazendo um bom jogo contra o Corinthians, né, até o Everton Ribeiro ser expulso. É um jogo que cabe um duplo, mas eu tô deixando meu duplo aí pra última partida. E para esse jogo aqui eu tô indo seco no Santos.
Jogo 14, Roma e Juve. O que eu trago aqui de informação que o último jogo da Roma fora de casa venceu o Lecce por 1 a 0, em casa venceu o Cagliari por 1 a 0 e jogando fora de casa pela Europa League, perdeu para o Atlético por 3 a 1. Já a Juve, né, pelo campeonato italiano, em casa venceu o Genoa por 1 a 0, fora de casa perdeu para a Fiorentina por 3 a 0 e em casa perdeu para a Atalanta por 4 a 0. Classificação do campeonato, a Juve, ela é a quinta colocada, com 30 jogos, tem 55 pontos, 14 vitórias, 13 empates, 3 derrotas. A Roma é a sexta colocada com 30 jogos, tem 52 pontos, bem colada ali na Juventus. São 15 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O próximo jogo aí da Roma será pelo campeonato italiano fora de casa contra a Lazio e a Juve vai jogar também campeonato italiano em casa contra o Lecce. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para a Roma, 5 empates e 7 vitórias para a Juve. O último confronto foi no mês 9 de 2024, a Juve jogando em casa, né, foi um empate em 0 a 0 e antes disso, na casa da Roma, outro empate em 1 a 1 no mês 5 de 2024. O que pega aqui, né, que a Juventus não vem numa boa fase, apesar da vitória ali contra o Genoa. É um clássico italiano. A gente pode ver aqui que nos confrontos a Juve leva vantagem, mas também há muitos empates entre eles, principalmente aí nos dois últimos confrontos. Aqui eu tô levando em consideração a Juve que não está numa boa fase nos seus últimos jogos. Também, né, a Roma jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo de Roma e empate entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as informações com os meus primeiros palpites para a Loteca 1177, né, com 5 duplos. Espero que essas informações aqui ajudem também nos seus palpites. Desde já peço desculpa aí pela brincadeira no início do vídeo. Vamos forte aí para cima desse prêmio da Loteca 1177. Lembrando, né, que tem a Loteca 1176 aí no meio de semana, valendo R$1.700.000. Se esse prêmio não sair, já pensou o valor do prêmio aí da Loteca 1177? Peço que se inscreva aí no canal para dar aquele apoio. Ajuda muito, né, quando isso acontece. Curta, compartilhe o vídeo, deixa aí seus comentários. É sempre muito importante as informações que são deixadas aí, ajuda demais mesmo. Desejo muita sorte para todo mundo aí na Loteca 1176 e também na Loteca 1177 e até o próximo vídeo. Fui!